Boa tarde, quase um boa noite, né? Então vamos viver essa transição e juntos com poesia, com alguma música e alguns relatos relativos aqui, né, à figura do poeta convidado, o poeta Manuel Bandeira. Agora eu estou com uma outra opção, que é a opção com piano. A anterior foi a opção acordeon. Vocês vão conhecer uma outra versão. E agora serei acompanhado pelo meu amigo aqui, o Guilherme Carvalho. Muito bem. O Bandeira tem um poema intitulado Bacanal. E nesse poema ele presta várias homenagens a deuses pagãos. Ele homenageia Baco, Vênus e Momo. Eu adotei as duas homenagens que ele faz a Baco. A primeira eu intitulei Saudação Bandeiriana e a última, Despedida Bandeiriana. Então vamos começar esse recital e terminar esse recital com essa homenagem, essa saudação e essa despedida. Mas antes eu quero apresentar aqui para vocês uma nota técnica. Ao longo do recital, vocês ouvirão, perceberão várias referências à bebida. Então, por favor, não me processem, porque não há aqui nenhuma apologia ao álcool, né? Mesmo porque o poeta Manuel Bandeira, ele não bebia, né? Quem conviveu com o poeta diz que ele raramente tomava um chope e nunca passava do segundo chope, né? Então, não há aqui nenhuma apologia à bebida ou a qualquer outra droga. Porque o poeta Manuel Bandeira, ele tinha uma relação interessante, porque não a bebida em si, mas a figura do bêbado. Ele via o que estava por trás, o que é que levava a pessoa a beber. E aquilo despertava o seu lirismo, né? Por isso ele conclui aquele seu famoso poema Poética, dizendo: quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. Ele via isso, né? A dor que levava a pessoa a querer se libertar, a evadir. A mesma coisa em relação ao carnaval. Para Bandeira, o carnaval era uma festa triste, porque ele via, enxergava o que estava por trás da máscara, aquilo que levava a pessoa a querer se libertar. Então, entendam essas referências à bebida, às festas pagãs, dessa forma, dessa maneira. Bem, agora nós vamos ver o epílogo. Você vai introduzir para a gente. Mas antes tem o Bacanal. O Bacanal, ele diz assim, é uma estrofe: quero beber, cantar asneiras, no êxito brutal das bebedeiras, que tudo emborca e faz em caco. Evoé Baco, Evoé Baco, Evoé Baco.
quis um dia, como Schumann, compor um carnaval todo subjetivo. Um carnaval em que o só motivo fosse o meu próprio ser interior. Quando acabei, a diferença que havia. O de Schumann era um poema cheio de amor e de frescura e de mocidade. E o meu tinha a morta, morta cor da senilidade e da amargura. O meu carnaval, sem nenhuma alegria. Corrida de ciclistas. Só me recordo de um bambual debruçado no Rio. 3 anos foi em Petrópolis. Procuro mais longe em minhas reminiscências. Quem me dera me lembrar da teta negra de minha ama de leite. Meus olhos não conseguem romper os russos definitivos do tempo. Ainda em Petrópolis, um pátio de hotel, brinquedos pelo chão. Depois a casa de São Paulo. Miguel Guimarães, alegre, míope, mefistofélico, tirando reloginhos de plaquê da concha de minha orelha. O urubu pousado no muro do quintal. Fabrico uma trombeta de papel. Comando, o urubu obedece. Fujo, aterrado do meu primeiro gesto de magia. Depois, a Praia de Santos. Corridas em círculos riscados na areia. Outra vez, Miguel Guimarães, juiz de chegada, com seus presentinhos. A ratazana enorme, apanhada na ratoeira. Outro bambual, o que inspirou a meu irmão o seu único poema. Eu ia por um caminho, encontrei um maracatu, o qual vinha direitinho pelas flechas de um bambu. As marés de equinócio, jardim submerso, meu tio Cláudio erguendo do chão uma ponta de mastro destroçado. Poesia dos naufrágios. Depois, Petrópolis novamente. Eu junto do tanque de linha amarrada no incisivo de leite, sem coragem de puxar. Véspera de Natal, os presentinhos atrás da porta e a manhã seguinte na cama deslumbrado com os brinquedos trazidos pela fada. E a chácara da Gávea? E a casa da rua Donana? Boy, o primeiro cachorro. Não haveria outro nome depois. Em casa, até as cadelas se chamavam Boy. Medo de gatunos. Para mim eram homens com cara de pau. A volta a Pernambuco. Descoberta dos casarões de Telhavã. Meu avô materno, um santo. Minha avó, batalhadora. A casa da Rua da União. O pátio, núcleo de poesia. O banheiro, núcleo de poesia. O Cambrone, núcleo de poesia. La Fraîcheur de Latry. A alcova de música, núcleo de mistérios. Tapetinhos de peles de animais. Ninguém nunca ia lá. Silêncio, obscuridade, o piano de armário, teclas amarelecidas, cordas desafinadas. Descoberta da rua, os vendedores a domicílio. Ai, mundo dos papagaios de papel, dos peões, da amarelinha. Um dia, a menina me tirou da roda de Coelho Sai. Me levou imperiosa e ofegante para um desvão da casa de Dona Aninha Viegas. Levantou a sainha e disse, mete. Depois, meu avô, descoberta da morte. Com 10 anos vim para o Rio. Conhecia a vida em suas verdades essenciais. Estava maduro para o sofrimento e para a poesia. Esse foi a infância do poeta Manuel Bandeira. Eu vou agora apresentar o poeta Manuel Bandeira no seu autorretrato. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte. E mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado. Engoliu um dia um piano
mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural. E em matéria de profissão, um tísico profissional. Esse é o poeta Manuel Bandeira, no seu autorretrato. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Muito bem, Guilherme. Os aplausos são para você. Pero eso no es un tango argentino, eso es un tango uruguayo. Ah, mané, é tudo a mesma coisa, é tudo tango. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente e protocolo, e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será
contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Muito bem. Esse foi o Poética. Eu vou dizer agora para vocês o Nova Poética. Assim. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido. Aquele em que há a marca suja da vida. Vai um sujeito. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco, muito bem engomada. E na primeira esquina passa um caminhão. Salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. C'est la vie. O poema deve ser como a nódoa no brim. Fazer o leitor satisfeito de se dar o desespero. Sei que a poesia é também orvalho, mas isso fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Conhece a musiquinha? Na beira do rio, quando o sapo canta mania, é porque tem frio. De novo. Sapo coruru, na beira do rio, quando o sapo canta mania, é pergunto, foi? E vocês respondem? Não foi. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Não foi? Foi. Muito bem. Enfunando os papos, saem da penumbra
aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra, o sapo boi. Meu pai foi à guerra, foi. Não foi. Foi. Não foi. Não foi. Foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vejo como primo engolir os hiatos, que é arte, e nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento, sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a forma à forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi. Não foi. Foi. Não foi. Não foi. Foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Obrigado. Bem, com esse sapo cururu, nós concluímos o primeiro bloco dessa palestra recital. E eu dei a esse bloco o nome de Vida e Obra, porque aqui nós aprendemos um pouco sobre a vida do poeta Manuel Bandeira, né? Começa com esse autorretrato, e desde a infância do poeta, ele fala das suas primeiras lembranças, um pátio de hotel, brinquedos pelo chão. Depois cita algumas cidades como Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo, Santos. Por que isso? É fácil explicar, porque o pai era um engenheiro muito requisitado e precisava cumprir contratos nessas cidades. E quando viajava do Recife para essas cidades, levava toda a família, que era constituída do casal e 3 filhos, e o Bandeira era o caçula desta família, então com 3 anos de idade. Ele só se lamenta, né, de não se recordar da teta negra da sua ama de leite. Coloquei também nesse primeiro bloco o poema Pneumotórax, que ele fala da chegada da doença. E fala até de uma forma cômica. E a doença chegou forte, chegou muito poderosa, com força bastante para mudar o curso de uma vida. Uma vocação ali para a arquitetura, ele estava se preparando para ser um arquiteto, precisou fazer aí uma manobra radical. O Brasil perdeu um dos seus maiores arquitetos, mas ganhou um dos seus maiores poetas, desculpa. Bem, ainda coloquei nesse primeiro bloco alguns poemas que são poemas emblemáticos na obra do Bandeira, como esse próprio Pneumotórax, depois o Poética, o Nova Poética e, por último, esse poema, Os Sapos, que o consagrou. Esse Pneumotórax é um poema assim, muito rico de informações, porque há ali um verso que diz o seguinte: a vida inteira
que podia ter sido e que não foi. Eu acho esse verso assim, muito melancólico, né? A pessoa fazer uma declaração dessa. E a pergunta que surge é por que é que essa vida inteira que podia ter sido, não foi? E a resposta está no próprio poema. Né? Ele fala de febre, hemoptise, dispneia, tosse e tosse. E a segunda pergunta derivada dessa primeira é: e se essa vida pudesse ter sido? Como é que teria sido? Essa, então, é a proposta deste recital. Mostrar que aquilo que o poeta não pôde viver, em decorrência de limitações causadas pela doença, ele viveu plenamente, viveu intensamente na atmosfera, no plano poético. Então, esse é o alvo, esse é o objetivo. Mostrar essa vida. Muito bem, nós vamos agora para o segundo bloco, que tem o nome de Recife. E é fácil explicar também. Agora o poeta tem 6 anos de idade. A família retorna ao Recife. E ele tem boas lembranças daquela época. Ele viveu ali dos 6 aos 10 anos de idade. Ele fala das brincadeiras de roda, das cantigas. Ele fala da reunião ali dos vizinhos nas calçadas. Ele menciona os vendedores ambulantes. E tudo isso ficou assim, muito presente na sua vida. O Bandeira, nas suas memórias, ele diz que ali, no Recife, naquela idade dele, dos 6 aos 10 anos, ele estabeleceu os fundamentos, os alicerces da sua vida moral e da sua vida intelectual. Ele ainda diz coisas como: quando comparo esses 4 anos da minha meninice a quaisquer outros 4 anos da minha vida de adulto, fico espantado com o vazio destes últimos, em cotejo com a densidade daquela quadra distante. Então eu vou mostrar para vocês, vou reunir aqui poemas que evocam a quadra distante, o Recife da infância do poeta. E tudo começa com uma musiquinha que eu acho que vocês conhecem muito bem. E o Guilherme pode nos ajudar nessa música, que fala do balão. O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. De novo, o balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo, tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio, como um túnel. Onde estavam todos os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo
profundamente. Obrigado. Bem, em 1920, com a morte do pai, o poeta mudou-se para o bairro de Santa Teresa. E ele sofreu muito com a morte do pai. E já havia perdido a mãe, a irmã e agora o pai. E ele ainda torcia muito. Precisava de um apoio. O que fazer? Agora o Drummond perguntaria, e agora, Mané? Foi quando ele conheceu Irene. E aquilo foi encanto à primeira vista. Porque Irene lembrava ao poeta as mulheres que trabalhavam na casa do seu avô. Então foi uma volta ao Recife da sua infância. Ele também gostou de Santa Teresa por essa razão, porque Santa Teresa era o que havia de mais parecido com a Rua da União no seu Recife antigo. Bem, ele só ficava assim um pouco contrariado no carnaval, porque no carnaval a Irene se retirava, se despedia dele na sexta-feira à tarde. E só retornava na quarta-feira de cinzas, também à tarde. Ela chegava, batia a porta, cansada, sonsa. Ele abria a porta, ela dizia assim, boa tarde, seu Manuel. Ele respondia, boa tarde, Irene. Irene preta, Irene boa. Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Recife. Não a Veneza americana. Não a Mauritstarde dos armadores das Índias Ocidentais. Não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam as calçadas com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava na rua, os meninos gritavam, coelho sai! Não sai! À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa, graveiro, dá-me um botão. Na, 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 na. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio. Outra contrariava, São José. Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando. E eu tinha raiva de ser menino, porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do doutor fulano de tal. Atrás da casa era a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá.
banheiros de palha. Um dia, eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços. Redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. A Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de roletes de cana. E o de amendoim que se chamava midubim e não era torrado. Era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos. 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Chegava pela boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife morto, Recife bom. Recife brasileiro, como a casa de meu avô. Obrigado. Bem, eu iniciei esse recital com uma nota técnica, né, dizendo que o poeta não bebia. E é verdade. Quando muito, um chope nunca passava do segundo chope. Mas um dia ele passou do segundo chope. E ele já devia estar no 22º. Quando ele nos legou esse belo poema, O Porquinho da Índia. Vou dizer aqui a pedido da minha amiga Suelena. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Obrigado.
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Embora a manhã já estivesse avançada, chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei. Bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Bandeira amou muito na vida. Amou muito e amou muitas. Começou amando um porquinho da Índia aos 6 anos de idade. Depois amou Teresa, amou Dorinha, amou a Narina, amou Teodora. Teve uma paixão platônica por Maísa. Amou até uma estrela. Mas acima de tudo, e acima de todas, Bandeira amou, não se esqueçam disso, as 3 mulheres do Sabonete Araxá, a quem ele legou o seu reino. Vamos ver agora nesse bloco em que eu trato dos amores do poeta, como é que tudo isso aconteceu. Eu comecei dizendo que o Bandeira amou muito e amou muitas. E é preciso dizer também que ele amou de todas as formas, até de verdade. Muito embora em alguns poemas ele queira dizer, né, em alguns fragmentos de poema, que o amor é só essa coisa ligeira, essa coisa física, material, corpo a corpo. Ele amou assim também. Mas eu que conheço um pouquinho a obra do Bandeira e a vida do Bandeira, acho que isso são disfarces do bom amante, aquele que não quer entregar o jogo, né? Isso está muito presente num poema dele intitulado Vulgívaga. Vulgívaga vem do vulgus, era a mulher vulgar, a prostituta, a meretriz. Hoje são todas elas garotas de programa. O Bandeira tinha assim, um carinho, um respeito muito grande por todas elas. Até no seu famoso poema, vocês vão ver mais tarde, o seu poema de Pasárgada, ele diz, em Pasárgada tem tudo, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Então vejam, esse é um tratamento muito carinhoso e muito respeitoso que ele empresta às prostitutas. Namorar. Muito bem, então nesse poema Vulgívaga, ele coloca na boca da Vulgívaga os seguintes versos. Não posso crer que se conceba do amor senão o gozo físico. Meu amante morreu bêbado, meu marido morreu tísico. E no outro poema em que ele assume um ar professoral, ele quer nos ensinar a todos o que é o amor. Assim, se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram
E ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. A terceira vez, eu não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Neologismo. Beijo pouco. Falo menos ainda. Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Intransitivo. Te adoro, Teodora. Obrigado. Obrigado. Sempre tristíssimas estas cantigas de carnaval. Paixão, ciúme, dor daquilo que não se pode dizer. Ainda bem que existe o álcool na vida. E nos 3 dias de carnaval, éter de lança-perfume. Quem me dera ser como o rapaz desvairado. O ano passado, ele parava diante das mulheres bonitas e gritava pedindo o esguicho de cloretilo. Na boca! Na boca! Umas davam-lhe as costas com repugnância. Outras, porém, faziam-lhe à vontade. Ainda existem mulheres bastante puras para fazer vontade aos viciados. Dorinha, meu amor, se ela fosse bastante pura, eu iria agora gritar-lhe como o outro. Na boca, na boca.
Um dia pensei um poema para Maísa. Maísa não é isto, Maísa não é aquilo. Como é então que Maísa me comove, me sacode, me buleversa, me hipnotiza? Muito simplesmente, Maísa não é isto, mas Maísa tem aquilo. Maísa não é aquilo, mas Maísa tem isto. Os olhos de Maísa são dois, não sei quê. Dois, não sei como diga. Dois oceanos não pacíficos. A boca de Maísa é isso, isto e aquilo. Quem fala mais em Maísa? A boca ou os olhos? Os olhos e a boca de Maísa se entendem. Os olhos dizem uma coisa e a boca se condói, se contrai, se contorce como uma ostra viva em que se pingou uma gota de limão. A boca de Maísa escanteia e os olhos de Maísa ficam sérios. Meu Deus, como os olhos de Maísa podem ser sérios e como a boca de Maísa pode ser amarga. Boca da noite, mas que de repente alvorece num sorriso infantil, inefável. Cacei imagens delirantes. Maísa podia não gostar. Cacei o poema. Maísa reapareceu depois de uma longa ausência. Maísa emagreceu. Está melhor assim? Nem melhor, nem pior. Maísa não é um corpo. Maísa são dois olhos e uma boca. Esta é a Maísa da televisão. A Maísa que canta. A outra, eu não conheço, não. Não conheço de todo, mas mando um beijo para ela. Obrigado. As três mulheres do Sabonete Araxá me invocam, me buleversam, me hipnotizam. As três mulheres do Sabonete Araxá, às 4h. O meu reino pelas três mulheres do Sabonete Araxá. Que outros não eu a pedra cortem, para brutais vos adorarem. Brancaranas azedas, morenas, cor da lua, vem saindo cor de prata. Celestes africanas, que eu vivo, padeço e morro só pelas três mulheres do Sabonete Araxá. São amigas? São irmãs? São amantes as três mulheres do Sabonete Araxá? São prostitutas, são declamadoras, são acrobatas, são as três Marias, meu Deus! Serão as três Marias? A mais nua é doirada borboleta. Se a segunda casasse, eu ficava safado da vida. Dava para beber e nunca mais telefonava. Mas se a terceira morresse, então a minha vida outrora jamais teria sido um festim. Se perguntasse, queres ser estrela? Queres ser rei? Queres uma ilha no Pacífico, um bangalô em Copacabana? Eu responderia, não quero nada disso, ô tetrarca. Eu só quero as três mulheres do Sabonete Araxá. O meu reino pelas três mulheres do Sabonete Araxá. Obrigado. Bem, com essas três mulheres do Sabonete Araxá, nós concluímos o bloco sobre os amores do poeta Manuel Bandeira. Agora é tempo de acabar com essa orgia bandeiriana, fechar a porta desse harém e tratar de um assunto mais grave, um assunto mais sério. E esse próximo bloco pede uma explicação, até de ordem geográfica,
ou topográfica. Então, eu disse que o Bandeira mudou-se para o bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E o bairro de Santa Teresa fica no Morro do Curvelo. Então, ali ele tinha uma vista maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro. Ele avistava, assim, à distância, o encontro do céu com o mar. Esse encontro que foi muito bem declamado, né, pelo grande poeta social Castro Alves. Eu aqui chamo o poeta como uma homenagem ao Dia da Consciência Negra. Muito bem, esse poeta Castro Alves, num dos versos das estrofes do seu famoso Navio Negreiro, ele diz algo assim: estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, doirados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Pois essa era a vista que o poeta contemplava do alto do morro do Curvelo. Qual o céu? Qual o oceano? Mas o poeta desceu o morro e foi morar na Lapa. Só que lá na Lapa ele foi morar num edifício, né? E um apartamento alto, ele ainda tinha a vista maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro. Mas ele diz nas suas memórias que quando ele chegava à janela e olhava lá para baixo, o que ele via era o beco sujo. E neste bloco, então, eu reúno alguns poemas de índole mais social, porque o Bandeira também teve essa preocupação. Muito sensível, ele sofria com os desajustes sociais, né, com as grandes diferenças, com a pobreza, com a doença, e verbalizava isso na sua poesia. Mas o Bandeira não foi, por excelência, um poeta contestador. Bandeira não teve bandeira, só no nome, né? Isso vale tanto para o plano poético literário quanto para o plano político social. No plano poético literário, ele experimentou de tudo, navegou em todos os movimentos. Ele se negava a romper com o passado. O seu registro mais forte é o registro do modernismo, porque a sua geração é a geração do modernismo. Mas dentro do modernismo, seu papel foi de um harmonizador entre os arroubos, né, os impulsos de criatividade da sua geração, com o que havia de melhor na poesia dos antigos. Porque ele tinha bebido naquela fonte e ele respeitava. Então ele não era um contestador. E a mesma coisa vale no plano político-social. Não era ligado assim, a uma ideologia específica. A sua ideologia era a arte, e aquela arte que leva à libertação. Ele mesmo diz isso na sua poesia, né? Mas, se de todo quiserem uma identidade, um selo forte no poeta Bandeira, esse existe, que era o do lirismo. Bandeira foi essencialmente um poeta lírico. E o que é que despertava o lirismo no Bandeira? A doença, a pobreza, o sofrimento e os personagens. Era a prostituta, era o bêbado, era o louco, era o palhaço. Bem, e o palco onde esses personagens todos atuavam era a Lapa. Então a Lapa foi um prato cheio assim, para essa poesia de índole, de verve mais social. E a Lapa era um lugar muito interessante, porque havia ali um mosteiro. Eu acho que ainda há alguma coisa que lembra esse mosteiro dos frades carmelitas. Ele morava no beco,
e tinha a placa Beco dos Carmelitas. Então era o espaço também onde o profano e o sagrado conviviam. Então era o local por excelência para a sua poesia. Então neste bloco eu reúno esses poemas voltados mais para essa questão social. E eu inicio com um pequeno poema de 2 versos, um dístico, e termino o bloco com a última canção do Beco, em que ele retoma, ou ele faz referência a esse poema inicial. Assim: que me importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite entrou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa. Prostituída, com sífilis, termite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida e instalou-a num sobrado. Pagou médico, dentista, manicura. Dava tudo quanto ela queria. Quando se apanhou de boca bonita, Maria Elvira arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape. Outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Inválidos, Boca do Mato, por fim na Rua da Constituição, onde Misael, desprovido de sentido e de inteligência, matou-a com 6 tiros. E a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Obrigado.
Não sei dançar. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos menos um para ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo a miel e nunca lerei os diários de Maria Basquiat. Sim, já perdi pai, mãe e irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Mistura muito excelente de chás. Esta foi a safata, não, foi a arrumadeira. E está dançando com o ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a figura incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança machixe. A Kugele Banzai. A filha do usineiro de Campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros, ó, mas ela não sabe. Tão Brasil. Ninguém se lembra de política nem dos 8.000 quilômetros de costa. O algodão do Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas, nem ancilóstomos, nem dengue, nem zika, nem chikungunya, nem febre amarela, nem gripe suína, bovina, caprina, as sereias sibila e o ganzado jazz band batuca. Eu tomo alegria. Beco que cantei num dístico cheio de elipses mentais. Beco das minhas tristezas, das minhas perplexidades, mas também dos meus amores, dos meus beijos, dos meus sonhos. Adeus, para nunca mais. Vão demolir esta casa, mas meu quarto vai ficar. Não como uma forma imperfeita neste mundo de aparências. Vai ficar para a eternidade com seus livros, com seus quadros intacto, suspenso no ar. Beco das sarças de fogo, das paixões sem amanhãs. Quanta luz mediterrânea no esplendor da adolescência não recolheu nestas pedras o orvalho das madrugadas, a pureza das manhãs. Beco das minhas tristezas, não me envergonhei de ti. Foste rua de mulheres, todas são filhas de Deus. Dantes eram carmelitas e era só de pobres quando o pobre vim morar aqui. Lapa, Lapa do desterro, Lapa que tanto pecais. Mas quando bate 6 horas, na primeira voz dos sinos, como na voz que anunciava a conceição de Maria, que graças angelicais. Nossa Senhora do Carmo, lá de cima do altar, pede esmolas para os pobres, para mulheres tão tristes, para mulheres tão negras, que vêm às portas do templo, de noite, se agasalhar. Beco que nasceste à sombra de paredes conventuais, és como a vida, que é santa, apesar de todas as quedas. Por isso te amei constante e canto para dizer-te adeus, para nunca mais. Obrigado. Bem, com essa última canção do Beco, nós encerramos o 4º bloco desta palestra recital. E vamos então avançar agora para a conclusão. E como bem disse o poeta Fernando Pessoa, a única conclusão é morrer.
assim você assusta. Você assusta a plateia. Mas não precisam se assustar, porque o Bandeira teve uma relação, eu diria assim, muito pessoal, muito familiar com a morte. Conheceu ainda menino no Recife da sua infância, assistindo à morte do avô e à morte da avó. Depois, já no Rio de Janeiro, veio em sequência. Primeiro a morte da mãe, da irmã, do pai e, por último, a morte do irmão. Foi quando ele se viu só no mundo, sem família, sem religião, sem filosofia. Bem, os estudiosos da obra de Manuel Bandeira encontram ali uma relação, né, entre a morte e a figura de uma mulher. E muitas vezes a morte assume a identidade, a condição de uma mulher. Às vezes uma mulher discreta, uma mulher grave, às vezes uma mulher leviana, às vezes uma prostituta, às vezes uma santa. Então esse é um grande tema na obra do poeta. São os dois grandes temas, são os dois temas universais, o amor e a morte. É o Eros e o Thanatos. Muito bem. O Bandeira, aqui eu me permito uma licença poética. Eu faço para vocês entenderem bem, eu faço uma associação entre o que aconteceu lá na história das 1001 Noites, nessa relação de Sherazade com o sultão. Porque a mesma coisa aconteceu nessa relação Bandeira e a morte. Então vamos recordar rapidamente aquela relação lá do sultão com Sherazade. Ele foi traído pela mulher com um dos seus servos. E o sultão, à sua maneira, resolveu rapidamente o problema. Mandou matar a mulher e o servo. Então jamais seria traído novamente por esses dois. Bem, e isso preocupou Sherazade, que era uma pessoa influente ali naquele sultanato, era de família importante, e ela desenvolveu um plano. Esse plano consistia em casar-se com o sultão. E na primeira noite, ali, na noite de núpcias, ela começaria a contar-lhe uma história. Mas ela não concluiria a história, deixaria para a noite seguinte. E assim, de história em história, passaram-se 1001 noites. E as histórias eram as mais belas. A história do Simbá, o Marujo, o navio fantasma, Ali Babá e os 40 ladrões. E o sultão ficou tão encantado com aquelas histórias todas, que depois ele casou-se de verdade mesmo com o Sherazade. Tiveram filhos e foram felizes para sempre. Com Bandeira aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Conheceu a morte, assim, para valer. Ela queria levá-lo. Quando ele tinha 18 anos. Tinha concluído o primeiro ano no curso de arquitetura, na faculdade em São Paulo, na Politécnica de São Paulo. E voltava ao Rio de Janeiro em férias, porém voltou tossindo. E aquele ali era praticamente uma sentença de morte, porque o diagnóstico de tuberculose, nós estamos aqui no ano de 1904, era um diagnóstico de morte. Né? Então ali que houve o embate, ali ele conheceu a morte de perto, queria levá-lo. Voltou ao Rio de Janeiro, nunca mais retornou aos bancos universitários, somente muito tempo depois, mas na condição de professor. Bem, e o diálogo foi mais ou menos assim. Ela queria levar ele diz, espera um pouco, preste atenção. Olha esse verso aqui. E apresentava um verso. Olha o equilíbrio deste verso. Espera, olha o poema acabado. Gostou do poema? Espera um pouco, porque agora eu vou reunir todos esses poemas num livro. E a senhora está convidada para o lançamento do meu primeiro livro, que tem esse nome sugestivo, A Cinza das Horas.
que ele lançou, né, em 1917. Bem, espera um pouco, depois desse livro tem outros livros, eu tenho outros poemas. Então, em 1919, veio o segundo livro chamado Carnaval. Espera um pouco, espera, porque esses dois primeiros livros, muito tristes ainda, como eu disse para vocês, o carnaval dele era uma coisa triste, né? Diferente do carnaval de Schumann, como vocês viram. Agora ele lançou em 1924, O Ritmo Dissoluto, com esse sotaque já mais modernista. E depois, em 1930, veio o seu famoso livro Libertinage. E aqui o poeta já estava até acreditando que ia continuar vivendo, já está se permitindo ser libertino. Bem, espera um pouco, agora nós vamos para o ano de 1936, e ele lançou outro livro, o Estrela da Manhã. E assim, de livros em livros, de verso em verso, de poema em poema, a morte foi concedendo ao poeta o dom, o direito de viver. E não só lançamentos de livros, também houve muitos fatos marcantes e significativos na vida do poeta. Uma vez ele disse para a morte: espera, eu fui convidado agora para ser professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, onde ele tinha estudado. E agora eu fui convidado para ser instrutor do ensino. E era, como quase todos aqui, um servidor público também. Espera, porque agora houve um upgrade. Eu fui convidado para ser professor da Faculdade de Filosofia e Letras. Eu vou ensinar literatura hispano-americana. E a senhora está convidada a assistir ali algumas aulinhas. Espera, tenha paciência, porque agora eu fui convidada a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E agora eu me tornarei imortal. E agora a senhora terá muita dificuldade para me levar. Então, assim, de livros, de versos, de fatos expressivos, ele foi vivendo. Bem, mas a morte chega, né? E morreu em 1968, e não de complicações causadas pela tuberculose. Essa ele venceu, essa ele superou. Morreu de complicações ali decorrentes de uma úlcera. Houve um processo hemorrágico e ele morreu. E estamos aqui no ano de 1968. Mas foi um valente, eu gosto de dizer isso, para mostrar a todos, né, que podemos extrair da vida do poeta Manuel Bandeira uma grande lição para todos nós. Quando nós temos projetos, especialmente projetos na área das artes, quando criamos alguma coisa, nós damos muito trabalho à morte, né? Que fica essa lição para todos nós. Bem, eu abro com essa consoada. Ele diz, quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. À noite, o silêncio. E se fosse só o silêncio, mas esta queda d'água, que não para, que não para. Não é de dentro de mim que ela flui sem piedade? A minha vida foge, foge,
e sinto que foge inutilmente. O silêncio e a estrada ensopada com 2 reflexos intermináveis. Fumo até quase não sentir mais que a brasa e a cinza em minha boca. O fumo faz mal aos meus pulmões comidos pelas algas. O fumo é amargo e abjeto. Fumo abençoado, que és amargo e abjeto. A pequenina aranha urge no peitoril da janela, a teiazinha levíssima. Tenho vontade de beijar essa aranhazinha. No entanto, em cada charuto que acendo, cuido encontrar o gosto que me faz esquecer os meus retratos, os meus livros, o meu crucifixo de marfim e a noite. O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, lembram? Esqueci-os. Mas no maior desespero rezei. Ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei. Mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de criança. Não tive um filho de meu. Um filho. Não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Não faço versos de guerra. Não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. Vou-me embora para Pasargada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero. Na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasargada. Vou-me embora para Pasargada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contra-parente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo e tomarei banhos de mar. E quando eu estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Eu vou-me embora para Pasargada. Em Pasargada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasargada. A vida, com cada coisa em seu lugar.
não vale a pena. E a dor de ser vivida. Os corpos se entendem, mas as almas, não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Quero esquecer tudo. A dor de ser homem. Este anseio infinito e vão de possuir o que me possui. Quero descansar. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Quero descansar. Morrer. Morrer de corpo e alma. Completamente. Todas as manhãs, o aeroporto, em frente, me dá lições de partir. Quando a indesejada da gente chegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. E se perguntarem, que mais queres? Além de versos e mulheres, vinho. O vinho que é meu fraco. Evoé Baco. Evoé Baco. Evoé Baco. Muito obrigado. 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 Eu quero uma salva de palmas para minha mãe que me prestigia aqui hoje.